Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Que Fundo é Esse? Hoje a gente está falando sobre o Bresco Logística. Eu sou a Isabela Soleiman, analista de fundos imobiliários aqui da Genial Investimentos. Hoje, nosso convidado é o Felipe Sangali, RI do Bresco. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Isabela? Bom, boa tarde. Obrigado pelo espaço. Acho que a ideia é contar um pouquinho da história da Bresco, um pouco da oportunidade que surgiu agora, principalmente nesse preço que a gente está do Bresco Logística. Exatamente. Conta pra gente, então, Felipe, um pouquinho da história da Bresco, como vocês surgiram e como vocês se posicionaram lá atrás até chegar nos dias atuais. Muito bom. A Bresco completa 10 anos agora, em 2021, fundada em 2011. Foi uma parceria entre o Carlos Bittencourt e os 3 sócios fundadores da Natura. Acho que vale a pena mencionar aqui rapidamente a história do Carlos. Ele foi um dos responsáveis por trazer a Colliers para o Brasil, né, uma das maiores avaliadoras de imóveis do mundo. Depois ele fundou o Banco Pátria, onde ele foi o sócio responsável pela parte de real estate, tocou por 5 anos. Na sequência fundou a Abracor, uma parceria com o Samzel, que fez mais de 55 empreendimentos, a maior venda da história da América Latina no segmento imobiliário. Durou 5 anos, de 2006 a 2011. Em 2011, a gente chegou aqui na fundação da Bresco. A Bresco é uma plataforma de investimento imobiliário focada no segmento logístico. Então, surgiu como uma plataforma privada. De 2011 a 2016, a gente tinha uma postura de que a gente enxergava que o ciclo imobiliário era de baixa, tá, para o segmento logístico. Então, dado que a gente via que ia ter uma má relação entre oferta e demanda de galpões logísticos, isso ia impactar preços, e com isso a gente focou em contratos atípicos, principalmente build-to-suit e sale-leaseback de longo prazo, para se proteger, ter uma carteira protegida durante esse período. Em 2016, a gente começou a ver uma retomada e uma melhora da economia e do segmento. Começamos a ter uma maior exposição a contratos típicos, a desenvolvimentos especulativos. Com isso, a Bresco mais que triplicou de tamanho, de 2016 para agora, 2021. E hoje a gente tem 3 bi sob gestão, então dividido em 2 fundos. Então, o Bresco Growth, que é um fundo de desenvolvimento, um fundo ainda fechado, onde a gente só faz desenvolvimento especulativo, ou seja, a compra do terreno, para desenvolvimento sem um inquilino específico, ou build-to-suit, e o Bresco Logística, que é o principal tema aqui, um fundo que está no mercado, que pode ser adquirido por qualquer investidor, e que é um fundo voltado para renda, com propriedades com mais de 85% de locação. E acho que vale a pena mencionar que a Bresco tem esses 2 fundos focados no segmento logístico, com mandatos bem definidos para não ter conflito, né, entre por que a Bresco está comprando em um determinado ativo em um fundo e não no outro, em detrimento do outro fundo. E vale mencionar que é uma estratégia que a gente trouxe de investimentos offshore, que a gente fez principalmente nos Estados Unidos e no Japão, onde você tem uma segregação de portfólio de acordo com o perfil de risco e retorno. Então, de um lado, a gente tem um fundo com risco muito mais elevado, né? Você tem risco de desenvolvimento, riscos ambientais, de aprovação, de locação, e do outro a gente tem no Bresco Logística um fundo já estabilizado, onde você já tem as propriedades prontas, já com contrato fixado, onde o retorno tende a ser mais baixo, mas ao mesmo tempo você tem uma distribuição constante de dividendos e um risco muito mais baixo. Então, dado essa segregação entre os portfólios, a ideia é que tenha uma comunicação entre os 2 fundos. Então, isso é um diferencial competitivo na nossa visão muito forte, porque hoje o mercado logístico é um mercado subdesenvolvido, é um mercado ainda pequeno, né? Se a gente comparar o parque logístico brasileiro é 1/5 do tamanho do parque logístico do México, então tem um potencial de crescimento muito forte e tem uma concorrência muito forte. A gente tem mais de 20 fundos no segmento logístico, né, de capital aberto, que concorrem por essas propriedades estabilizadas. E aí entra uma guerra de preço, entram em caps e valores por metro quadrado que muitas vezes não se sustentam no longo prazo. E aqui com o Bresco Growth, a ideia é que a gente desenvolve no Bresco Growth para vender para o Bresco Logística. E com isso, vale qual que é o diferencial? Pode falar, Isabel.
Não, eu ia pontuar que vocês não são, hoje em dia, vocês não são mais a única gestora que desenvolve dentro de um fundo ali de desenvolvimento, né, um fundo fechado, para depois jogar para um fundo imobiliário que está sendo negociado no mercado, né? Em fundos de logísticas, esse é o principal diferencial de vocês, né? Mas já tem fundos no mercado de shoppings, por exemplo, que adotam essa mesma estratégia, justamente porque quem tem acompanhado aí mais de perto vê que hoje em dia a oferta de imóveis logísticos de qualidade não é tão alta. Então, os fundos acabam brigando pelo mesmo ativo. Você acaba pagando mais caro no metro quadrado, prejudica o seu cap rate e acaba prejudicando lá na frente o rendimento do fundo também, né? Perfeito. E essa é a ideia, né? Aqui o Bresco Growth, ele vai fazer o desenvolvimento e depois de alugar o imóvel e se tornar elegível dentro dos parâmetros do Bresco Logística, a gente faz um follow-on e tem que fazer a aprovação dessa aquisição em assembleia de cotistas, onde 25% das cotas não conflitadas tem que fazer a aprovação dessa transação. Então, a equipe de gestão não participa desse período de aprovação e também não opina no preço do ativo. Então, quem faz essa avaliação feito através de laudos de avaliadores de mercado, ou seja, terceiros, onde a gente apresenta para os cotistas que podem concordar com a aquisição, podem rejeitar a aquisição, ou podem até solicitar um novo laudo de avaliação para fazer uma comparativa de preços e ver se enquadra dentro do que eles imaginam ser bom para o fundo. Perfeito. Bom, eu queria passar as informações gerais do fundo. Deilson, pode colocar a tela aí para a gente, por favor? Bom, então o Bresco Logístico surgiu lá no final de 2019, né? É um fundo do tipo logístico. Hoje o patrimônio líquido está em 1 bilhão e 600 milhões. Né? É um fundo bem grande já, praticamente metade está no Bresco Logística e metade no Growth. E o valor de mercado, a gente está em R$ 107 por cota, o valor patrimonial por cota está em R$ 108. Então, valor muito próximo da cota patrimonial. Dividend yield dos últimos 12 meses, 6,12%, tá? Em linha aí com o estudo de viabilidade que vocês fizeram lá no começo. Voltando aqui, agora eu queria entrar um pouquinho no detalhe, só para a gente entender um pouco a cabeça de vocês. Vocês fizeram a expansão de Contagem para o Magazine Luiza. Como que foi? Como funciona essa expansão? Por que vocês fizeram? Pode tirar a tela, Deilson, por favor. Acho que só vale mencionar, antes de eu entrar em Contagem, a gente já coloca a imagem, que a gente está num valor agora de cota até abaixo, né? Esse levantamento, a cota caiu um pouco. Hoje a gente está abaixo do valor patrimonial, e acho que vale mencionar que a gente é um fundo high grade, né, de altíssima qualidade. Acho que só para dar um panorama geral, antes da gente entrar no detalhe das propriedades, a gente é focado em 3 pilares. Localização, então a gente é um fundo com maior exposição em propriedades last mile, 70% das nossas propriedades estão dentro dos grandes centros de consumo, sendo que 35% do fundo está na cidade de São Paulo, é o fundo com maior exposição aqui no principal mercado consumidor do Brasil. Então, localização muito diferenciada, que gera um potencial de revisionais positivas por estar em mercados de alta barreira de entrada. O segundo das 11 propriedades do fundo, 10 são a mais, melhor classificação, especificidade técnica, qualidade fundo com altíssima qualidade de construção dos ativos. E o terceiro é que a nossa portfólio tem uma carteira de clientes, onde todo mundo conhece todas as empresas por nome, 95% da carteira é investment grade global, ou duplo ou triplo A no Brasil. E aí eu só quis mencionar isso rapidamente, porque a nossa cota agora ela está num yield já próximo de 6,2%, que é uma cota acima da média do segmento logístico, sendo que provavelmente a gente é um portfólio mais high grade. Então, é uma janela de oportunidade muito grande, e daí já a gente pode falar dos potenciais de incremento, distribuição de dividendos que a gente vai ter. Inclusive, o imóvel Bresco Contagem, se puderem colocar na tela, por favor. Aproveitando, falar um pouquinho dos seus inquilinos, né? Então, você tem grandes nomes, como você falou, que é Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, que eu acabei de citar, a própria Natura, BRF, Whirlpool, que a gente vai entrar aqui mais para frente. Então, são realmente nomes bem conhecidos aí no mercado. Exato. E aqui nesse imóvel que você fez a pergunta da expansão e como a gente gera valor para o cotista, esse é o imóvel Bresco Contagem, está localizado em Contagem, Minas Gerais, raio 15 de Belo Horizonte,
Hoje, no Brasil, a gente tem de 12% a 14% de vacância no mercado logístico. A gente fala que o mercado entra em equilíbrio entre oferta e demanda entre 10% e 12%, e esse é um mercado com 6% a 7% de vacância, ou seja, um mercado pró-locador. Vendo isso, a gente tinha um imóvel 100% alugado para B2W, Magazine Luiza e Carrefour, e a gente tinha um espaço de expansão para expandir em 20% a BL do imóvel. E com isso, a gente, dado o cenário muito positivo, começou a fazer a construção de forma especulativa, ou seja, sem ter nenhum inquilino já pré-contratado, e durante a construção, o Magazine Luiza pré-locou 100% da expansão, mostrando uma dinâmica de mercado muito favorável, sem nenhuma carência, e isso gerou um cap rate para a expansão de 16,3%, ou seja, a gente falou agora de um yield de 6,1%, 6,2%, a gente está gerando 16,3%. Essa obra foi entregue no dia, essa foto não tem, né, a obra fica na frente do imóvel, e foi entregue, desculpa, professor, e essa obra foi entregue no dia 15, e representa 2 centavos por cota adicional para o fundo. Então, a gente começa a ter em maio 1 centavo por cota, e a partir de junho a gente tem 2 centavos por cota, impactando de forma positiva a receita do fundo. E o interessante é que vocês têm, sempre colocam, deixam bem claro no relatório, né, a área que vocês têm para expansão dentro do portfólio do fundo. E para essa expansão vocês até conseguem usar a expertise que vocês já têm no fundo de desenvolvimento que vocês têm dentro da casa, né? Queria que você contasse para a gente por que esse dividend yield da expansão está tão alto. Que é basicamente porque quando a gente fez o IPO do fundo, a gente vendeu a propriedade como um todo. Então, compraram essa propriedade da forma como ela estava, então você pagou pelo terreno e pela construção existente, e isso já estava dentro do fundo. Quando eu vou fazer uma expansão, por que ela gera tanto valor? Porque o terreno já foi pago lá atrás. Então, agora é basicamente custo de construção versus valor de mercado de locação. Você não tem o componente do terreno. Com isso, você consegue ter yields muito, muito fortes, que agregam muito valor para um portfólio estabilizado. E assim vocês conseguem incrementar ainda mais o dividendo do cotista, né? Então, eu posso falar que o fundo de vocês ele tem um portfólio AAA, praticamente, né? Com classificações muito altas. E, além disso, vocês ainda conseguem dar uma pimentinha ali para o cotista, fazendo o desenvolvimento nos terrenos, nos ativos que vocês já têm. Perfeito. E a gente tinha 10%, né, de potencial de expansão, e a gente acabou de mencionar uma das expansões que a gente entregou no dia 15 de abril, e a gente está com mais 2 expansões que foram entregues. Uma foi entregue no dia 8 de abril, que é para o Mercado Livre, foi um galpão de ligação entre o G100 e o G200, que são 2 naves do imóvel Bresco Bahia que estavam alugados para o Mercado Livre, e foi uma solicitação do Mercado Livre, e um retrofit, que não é bem uma expansão, mas que a gente pode entrar em detalhes da Whirlpool. Eu já queria entrar no... Você falou do Bresco Bahia, acho super interessante o case, mas eu gosto muito do Whirlpool, que eu acho que o Whirlpool tem ali um diferencial, né? Tá aí praticamente no centro de São Paulo, tá no coração de São Paulo. Conta pra gente um pouco o que aconteceu com esse imóvel nesses últimos meses. Vamos lá, isso aqui é um contrato atípico, né, de longo prazo, com a Whirlpool, onde eles têm um centro de distribuição das peças aqui dá para ver meu mouse, né, das peças de manutenção e reposição da Brastemp, da Consul e dos importados da KitchenAid. Esse imóvel está dentro de São Paulo, aqui é um dos imóveis que eu mencionei que 35% da receita do fundo está dentro de São Paulo, aqui no raio 15, quilômetro 2, 3 da Anchieta. A gente pode ver que está dentro de São Paulo, tem uma universidade aqui na frente, e eles têm um valor de locação super baixo, e dado a tendência da pandemia, em relação a escritórios, principalmente, com home office, com essa tendência de ter escritórios com mais open space, pé direito amplo, eles perceberam que não fazia sentido pagar o preço que eles pagavam no imóvel onde eles estavam, então eles anunciaram a saída, e o que eles vão fazer? Essa parte da frente aqui do imóvel estava ociosa, e eles decidiram, aqui para baixo, e eles decidiram que vão fazer um retrofit, um projeto da ATIE, super legal. Essa é a única propriedade que não é a mais, né, que é a A do nosso portfólio, e com retrofit a gente vai melhorar a qualidade ainda mais do portfólio.
E a ideia aqui é trazer a sede corporativa, a matriz da Whirlpool para esse imóvel. Então, eles estão fazendo esse retrofit e pediram para a Bresco fazer um investimento no imóvel. Então, a gente está investindo cerca de 20 milhões de reais e a gente concordou entre as partes em um cap rate de 11%. De novo, yield de 6,2%, estamos gerando 11%. Estamos gerando uma rentabilidade positiva que vai agregar na distribuição de dividendos e no dividend yield para o nosso cotista. Com isso, a gente cria um aditivo ao contrato de locação atual do inquilino e passa a ter uma locação adicional, dado o investimento que a gente está fazendo. E vale mencionar que esse investimento não impacta a distribuição para o cotista. É um caixa que a gente tem no fundo, assim como em Bresco Contagem, acabei não mencionando, mas essas expansões eram caixa que a gente tinha no fundo, porque a gente planejou lá atrás, e quando fez o IPO, quando fez o follow-on, a gente deixou um caixa adicional justamente para fazer esses investimentos que geram valor para o nosso acionista. Isso deve gerar, esses 11% de cap deve gerar mais de 1 centavo por cota também, a partir do momento que a gente fizer as entregas, que são parciais, a partir do final de maio. Você já está respondendo todas as minhas perguntas. Eu ia perguntar quando eram as entregas, de onde saiu o dinheiro, já responde tudo, né? Bom, então, esse imóvel aqui está vindo a sede da Whirlpool, como o contrato ele tem mais 8 anos, se não me engano, de vencimento. 8 anos. Então, está bem longo e a gente sabe que sede é mais difícil a empresa sair, né? Ela só muda quando faz muito sentido. Acho que são 3 pilares que são legais aqui, né? Desculpa, Isabela. A gente melhora a qualidade do ativo com um retrofit, um projeto super legal da TIE. A gente fideliza ainda mais um cliente que já está num contrato atípico de longo prazo e transforma na sede corporativa deles no Brasil e melhora a rentabilidade através de um cap rate positivo. Então, 3 pilares muito fortes aqui da expansão do retrofit nesse caso. Aproveitando, esse aditivo de contrato, vocês colocaram aditivo como contrato atípico, vocês expandiram, alongaram esse contrato, ou vocês colocaram ali uma cláusula para virar atípico e alongaram? Como foi? Não, ele já era um contrato atípico, é só um aditivo aumentando a receita do imóvel. Então, ele só entra como aditivo ao contrato atípico, o contrato atípico permanece da mesma forma, apenas com o acréscimo desse valor de locação. Então vai aumentar a receita, não vai aumentar o prazo? Não, o prazo permanece o mesmo. Perfeito. Eu acho que aqui, nesse caso, é um caso contrário, né? Geralmente, a gente fala muito disso e acho que vale a pena mencionar, né? A questão tática entre contratos típicos e atípicos, tá? O contrato atípico, ele é muito... o mercado pulverizado, o varejo gosta muito, mas tem que entender o momento ideal para ter o contrato atípico, né? No momento de queda do ciclo imobiliário, quando você está tendo uma oferta maior que a demanda e uma pressão de preços, o contrato atípico é muito bom para se defender, para defender a sua carteira. No momento de alta do ciclo imobiliário, com essa tendência que a gente tem agora do last mile e do e-commerce, uma carteira típica em mercados com alta barreira de entrada é muito favorável, porque você busca revisionais positivas. Aqui, nesse caso, eu gostaria que esse contrato até talvez não fosse atípico, fosse típico, porque aqui tem um potencial de ganho muito forte, mas obviamente, ao Whirlpool vendo isso, quis fazer um contrato de longo prazo para se defender, no caso dele. Perfeito. Bom, eu ia perguntar de alguns imóveis aí que são um pouquinho apimentadinhos, mas eu vou mudar o assunto aqui, já que você falou de vencimento de contrato, eu queria falar do imóvel do Pão de Açúcar, o da Marginal. Uau. Queria que você contasse um pouco aonde está, né, esse imóvel, né, ele é localizado bem na Marginal, aí que a gente está vendo na foto. Conta um pouquinho para que o Pão de Açúcar usa esse imóvel. Vamos lá, esse imóvel é um imóvel troféu, né? A gente fala aqui, brinca que é vista para o mar, né? No segmento logística. Ele está na Marginal, para quem é de São Paulo, é Marginal Tietê com a Anhanguera, entroncamento, então aqui sentido Marginal Pinheiros, dentro de São Paulo. E esse imóvel, acho que alguns pontos são legais de destacar, né? O mercado de São Paulo, raio 15, tem 3 a 4% de vacância hoje, é um mercado totalmente pró-locador, então não tem oferta e é de difícil desenvolvimento, né? Desculpa, pode falar. Raio 15, só para eu explicar aqui, raio 15, raio 30 é do centro da principal centro consumidor, tá? Aqui no caso é do centro de São Paulo. Mas pode continuar, a gente já não acha mais terreno para desenvolver nesse raio. Exato, no raio 15 é muito difícil você achar um terreno disponível dessa magnitude para construir
um centro de distribuição como esse, quando você acha um terreno caro, e a gente fala, né, hoje na cidade de São Paulo, provavelmente o terreno representa mais de 50% do investimento. É a parte mais relevante do investimento logístico dentro da cidade de São Paulo, uma dinâmica bem diferente. E dado isso, a gente tem um aproveitamento aqui, esse imóvel tem 53 mil, mais ou menos, de ABL para 59 de terreno. Por que eu falo isso? A gente tem 90% de aproveitamento. Hoje, uma nova construção só pode utilizar 70%. Então, para alguém construir um galpão da mesma magnitude, tem que comprar um terreno de 20% a 30% maior do que esse terreno. Dado que o terreno é a parcela mais cara, é um diferencial competitivo muito forte. E aqui o GPA faz toda a operação de e-commerce deles, tá? Então, toda a compra do site do Pão de Açúcar e o abastecimento dos mini mercados. Então, o Pão de Açúcar Minuto é feito aqui através de VUCs, que conseguem entrar dentro do galpão para fazer o abastecimento, porque em São Paulo você tem restrição do horário de caminhão, e aqui eles fizeram um investimento milionário num sistema de exaustão para fazer com que os VUCs entrem e agilizem o processo de deixar e retirar as mercadorias para fazer abastecimento em toda a grande São Paulo. E eu comentei desse ativo justamente porque o vencimento do contrato é em aproximadamente 1 ano, né? O que vocês veem de futuro para esse imóvel, né? Vocês veem a possibilidade do Pão de Açúcar sair daí ou terem que procurar algum outro inquilino? A gente já iniciou negociações, tá? Eu não vou poder entrar muito em questões de valores, até porque a gente está nesse momento sentando na mesa com eles, mas assim, é um mercado que gera um diferencial competitivo para qualquer empresa que queira estar próximo do grande centro de consumo, que é São Paulo, o principal centro de consumo do Brasil. A gente com certeza teria fila de empresas de e-commerce que gostariam de estar nesse imóvel e fazer essa entrega last mile com uma velocidade muito rápida. E a questão aqui é, dada a operação do Pão de Açúcar e todo o investimento que eles já fizeram no imóvel, tem parte frigorificada, essa questão do sistema de exaustão, o diferencial competitivo e estratégico que gera, a gente acha muito difícil que eles queiram sair. Se eles saíssem, eles teriam que ir para fora de São Paulo, como eu mencionei, não tem oferta, eles teriam que sair desse mercado. Então, a gente acha hoje que o preço de locação está abaixo do que é mercado, mas estamos iniciando essas negociações que a gente não pode entrar tanto em detalhe. Não sei se você vai poder me falar, mas você acredita que vocês vão conseguir aumentar o valor do aluguel aí para alguma coisa mais próxima de mercado? Essa é a nossa ideia, aumentar, porque esse é um imóvel, tem um diferencial muito grande e deveria ter um prêmio, com certeza, por essa localização estratégica. A última pergunta aqui que eu quero entrar, em termos de fundos, que eu estou vendo que tem algumas perguntas já chegando, em termos de imóveis, perdão, é o imóvel de Itupeva e Canoas. Eu sei que vocês têm alguma vacância ali, queria que você pode começar com um ou falar já dos dois, não sei como é melhor para você, mas contasse um pouquinho por que está com essa vacância e como estão as negociações desses ativos, onde eles se localizam. Esse imóvel ele é alugado para a Reckitt, que fica em Itupeva, no raio 60 de São Paulo. Então, a Reckitt, que faz o Veja, Vanish, multinacional, ocupa cerca de 2/3 do imóvel. E só para você ter uma ideia, hoje eles estão com uma movimentação de caminhões 100% acima do mesmo período do ano passado. Ou seja, a operação está muito demandada, principalmente nesse período pós-pandemia, devido ao ramo e segmento de atuação. E com isso a gente tem negociações para fazer expansão e tornar um monousuário. Além de 2 negociações que a gente tem com empresas que não são nossos inquilinos e gostariam de estar no imóvel. Então a gente acredita que em um breve espaço de tempo a gente tem a locação desse imóvel. Acho que só para dar um contexto, tá, Isabela? Vou me lembrar só rapidinho. Hoje o fundo distribui 54 centavos por cota e a gente, dado as locações, a gente fez as 3 expansões, né? Então, Contagem e o Whirlpool que a gente mencionou e Brasco Bahia. A gente colocou o G200 do Brasco Bahia para dentro do fundo no dia 25 de março, e a gente fez as locações em FM, em Brasco Canoas e Brasco Resende para Natura B2W e FM Logística. Dado essas expansões, locações e aquisição do G200, a gente tem um guidance aqui só com o que está contratado no fundo, de aumentar a distribuição até dezembro desse ano de 54 centavos por cota,
para 60 centavos por cota, um incremento de mais de 11% na distribuição de dividendos, só com o que está contratado no fundo. Então, um super upside dado o portfólio high grade e super defensivo que a gente tem. E aí, além disso, por que eu mencionei? Se a gente fizer essa alocação aqui do Bresco e Tupéva, que a gente já tem negociações, são mais 2 centavos por cota, além desses 60 centavos que eu mencionei, tá? E aí o Bresco Canoas que você acabou... Só um minuto. Ali em Itupeva, se o inquilino resolver expandir, vocês vão ter que fazer algum tipo de reforma? Não, o imóvel ele já era ocupado anteriormente por uma empresa que chama Binhard, saiu, e acho que é um ponto importante, né? A gente é muito preocupado, mesmo com a ótima qualidade de crédito da carteira, com o tipo de contrato. Então a Binhard saiu, eles tiveram 11 meses de multa para pagar devido à saída antecipada do imóvel, então eles estão pagando até setembro desse ano, como se o imóvel não tem vacância financeira, ele só tem a vacância física. Então a expansão seria um investimento que a gente acredita marginal aqui para o fundo, para fazer a expansão do inquilino para 100% do imóvel ou para trazer um novo inquilino. E se vocês locarem antes, ele tem que pagar a multa em D0 ou ele vai continuar parcelando? Ele continua pagando a multa até setembro, seria uma receita dobrada, caso tivesse a receita no mesmo período. Perfeito. E seriam 2 centavos por cota adicional, mais ou menos, tá? Dado o valor de mercado de hoje. E o outro imóvel que você acabou perguntando é o Bresco Canoas. Esse daqui é um imóvel AAA localizado próximo do aeroporto de Porto Alegre. E esse imóvel era um contrato atípico com a FM Logistics, que é uma 3PL, é uma operadora logística francesa, que operava para empresas de bens de consumo. E aí, durante as conversas para renovação, a Natura, que era uma das clientes da FM, veio solicitar que queria fazer a própria operação, ou seja, não queria mais ter um operador logístico, poderia ser mais eficiente, reduzir custos, tocando a própria operação. Então, a gente modulou esse imóvel, então ficou um pouquinho menos de um terço Natura, um pouco mais de um terço FM, novos contratos de 5 anos, a gente trocou o GPM por IPCA, e que representam 3 centavos por cota, desde o dia, os contratos válidos desde o dia 1. E a gente tem um terço vago do imóvel, e esse um terço vago já está em negociação com 2 empresas, sendo uma de e-commerce, é uma região com baixa vacância, difícil de desenvolver, você tem que estaquear piso, e por conta disso tem alta barreira de entrada com uma boa demanda. Então a gente acredita que é um breve espaço de tempo, e se a gente fizer a alocação desse imóvel, a gente acrescenta mais 2 centavos por cota ao fundo, além daqueles 60 centavos que eu mencionei também, próximo de 2 centavos por fundo. Então, outro upside que a gente vai buscar aqui ao longo desses próximos meses. E qual que é a distância desse imóvel? Qual raio que ele está de Porto Alegre? Ele está colado no aeroporto de Porto Alegre. Então, ele tá pertinho do centro, né? Praticamente... Daria raio 15. Ele está no raio 30 de Porto Alegre, na verdade. Dentro do raio 30, entre o 15 e o 30 para Porto Alegre. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do Renato, eu vou até complementar um pouquinho. Não, ele perguntou aqui, qual a posição de caixa do fundo hoje? E ele quer saber também como que você... a gente falou de investir, sair do caixa o valor para esse desenvolvimento, ele quer saber se o caixa vem do próprio fundo Bresco, ou BRCO, né? Ou se vem do fundo de desenvolvimento. Não, o caixa entre os fundos não se conversam, esse é o caixa realmente do Bresco Logística, do BRCO11, e hoje a gente tem cerca de 49 milhões de caixa, mas a gente tem uma parcela comprometida para terminar essas expansões que eu mencionei, e aí sobra um caixa excedente entre 20 e 25 milhões, que a gente está fazendo alguns investimentos, inclusive nesse imóvel que está na tela, no Bresco Canoas, e no Bresco Resende, né, que recentemente a gente trocou o inquilino da FM para a B2W, uma locação que entrou agora no dia 6 de maio, 100% de locação para a empresa de e-commerce, e que a gente está fazendo investimento na fachada, vai fazer alguns investimentos para melhoria desses imóveis, de novo, não impacta a distribuição do fundo e melhora a qualidade do portfólio. Perfeito. A gente consegue falar, que tem tanta coisa que eu quero perguntar, tem vários imóveis muito legais, eu queria só falar rapidinho, que o nosso tempo já está acabando, sobre o Bresco Bahia, que a gente acabou falando ali da expansão, não entramos muito no detalhe, acho que vai ficar faltando esse assunto.
Conta pra gente. Acho que só falar a história rapidinho. A Bresco, o IPO foi em dezembro de 2019, foram 10 ativos, né? Todos os ativos estabilizados da Bresco estavam no fundo. E aí a gente tinha no Bresco Growth o desenvolvimento dessa propriedade, o Bresco Bahia, que está em Lauro de Freitas, próximo ao aeroporto de Salvador, tá? Então ele funciona como um last mile para Salvador e um fulfillment center para todo o Nordeste. Durante a construção desse imóvel, o Mercado Livre pré-locou 100% do imóvel, com a meta de fazer 70% das entregas para todo o Nordeste em até 2 dias, o único hub logístico do Mercado Livre no Nordeste. E aí, depois que a gente fez essa locação para o Mercado Livre, o imóvel virou elegível para o Bresco Logística, para sair do Bresco Growth, e a gente fez o follow-on no final de 2020, e foi a primeira vez que teve essa transação entre os dois fundos, e a gente colocou o Bresco Bahia para dentro da carteira do Bresco Logística, um imóvel AAA, com certificação, em processo de certificação LEED, com usina solar para abastecimento da energia do condomínio, com um inquilino fantástico, acho que toda a carteira gostaria de ter hoje, dado o crescimento que é o Mercado Livre. E que recentemente passou pela expansão, né? A gente mencionou, mas essa foto que vocês estão vendo é do G100. Aqui à direita, essa foto antiga, tem o meu mouse, ele vai no lugar errado, mas à direita desse imóvel tem o G200, e entre os dois imóveis a gente fez um galpão de ligação. A expansão que vocês fizeram representa quantos por cento do potencial de expansão do terreno do Bresco Bahia? Ele representou só 2.500 metros quadrados, tá? Então ele foi uma expansão do G100, que se a gente considerar a área só do G100, é um acréscimo de 4%, 5% da área do G100. Tá? É uma expansão menor, né, do que se comparado com o retrofit para o Whirlpool e a expansão de Bresco Contagem. A gente tem uma pergunta aqui do Arnaldo, ele está perguntando quantos imóveis o fundo tem hoje e quantos são locados. Eu vou melhorar um pouquinho, porque hoje você não tem nenhum imóvel que está sem nenhum inquilino. Eu queria saber quanto que vocês têm de vacância hoje e qual que é o potencial que vocês ainda têm de expansão dentro aí do fundo. Hoje vocês são quase 450 mil metros quadrados de ABL, né, de área bruta locável. A gente já passou dos 460 mil agora, com as novas expansões. Nossa, eu peguei no último relatório, juro por Deus. E a gente está com 11 propriedades. Das 11 propriedades, 9 tem 100% de locação, e 2 propriedades têm cerca de 1/3 de vacância, que são as que a gente passou aqui, né, que é Bresco Itupeva e Bresco Canoas. Perfeito. Bom, é um fundo super interessante. Quem tiver interesse em olhar, o relatório gerencial deles é super completo também, tem até alguns links que direcionam para a própria página da Bresco, que fala mais sobre os imóveis, localização, você consegue jogar ali no Google Maps e dar uma olhada ali nos arredores. Eu acho super interessante isso. Não consegui abordar todos os imóveis, acho que tem muita coisa interessante aí no portfólio que eu gostaria de entrar mais a fundo, mas tudo bem, a gente tem um tempo restrito. Felipe, queria te agradecer muito pelo seu tempo e pela sua participação aqui, tá? Vamos voltar a falar com certeza, porque espero que vocês façam uma nova emissão daqui a pouco, acredito que deve estar aí caminhando, que o caixa já está ficando curto e o pipe também deve estar alto. E aí a gente volta a conversar. Queria te chamar aqui para participar mais uma vez, para a gente conseguir abordar todos os ativos do fundo. Bem legal. Obrigado pelo espaço, Isabela. A gente falou BRF, 100% frigorificado, contrato atípico de longo prazo, provavelmente galpão mais tecnológico nesse frigorificado do Brasil. A gente tem o imóvel Natura, que tem automação, onde você tem uma automação de toda a parte logística e um diferencial muito forte no mercado. Tem bastante coisa legal, tem follow-ons, tem oportunidade de mercado, mas acho que o momento principal agora é essa janela de oportunidade que abriu, e para quem quiser ter exposição no longo prazo no segmento logístico. Então eu convido todo mundo a entrar no brescologistica.com.br, é o site onde a gente tem todas as informações do fundo, contato direto com o gestor, mailing, e a gente tenta dar maior transparência e informação para a tomada de decisão dos investidores, e a gente está sempre à disposição. Muito obrigada, Felipe. A gente volta a conversar, te chamo novamente para a próxima live. Obrigada, pessoal!
Tchau, tchau, obrigado.